Olá, olá, boa noite. Tivemos um pequeno problema técnico aqui, já está resolvido, por isso o atraso, mas vamos que tem tempo para a gente conversar ainda. Bom, boa noite. Eu vou olhar para a câmera do YouTube. Boa noite, pessoal do Instagram, boa noite, pessoal aqui do YouTube. A gente caiu, mas eu voltei, vamos começar novamente. Eu vou focar aqui na câmera do YouTube, tá bom? E quem quiser fazer pergunta também, aqui no chat do YouTube, tá bom? Vamos lá, pessoal. Boa noite mais uma vez. Eu sou Rafaela, sou gestalt terapeuta, sou terapeuta sistêmica, familiar e consteladora. Para quem não me conhece, né? Sou psicóloga clínica já há uns 12, 13 anos e sempre trabalhei com esse tema da criança que existe em nós, da criança que mora em nós, né? Chamada popularmente de criança interior, que é um termo que eu uso, mas se a gente for bem didática para a Gestalt terapia, esse não é um termo apropriado, porque interioridade, né, essa questão que remete a algo a priori, a essência, ou coisas desse tipo, não combinam com a Gestalt, porque não é o que a Gestalt acredita, né? Inclusive é um pouco do que eu vou falar na aula de hoje. A gente vai ficar aqui mais ou menos uns 30 minutos, tá bom? A gente continua, tem mais uma aula amanhã, outra aula na sexta. E a gente hoje vai falar sobre como cuidar da criança que existe em nós, né? Da criança interior, né? Popularmente falando, à luz da Gestalt terapia. Primeiro, é importante a gente contextualizar e entender que, né, que eu estou falando aqui para psicólogos clínicos, né, para aspirantes à psicologia clínica, para estudantes, para pessoas que têm esse lugar aí do cuidado na terapia, que se propõem a cuidar, né, das pessoas, amparar, né, dar suporte, como na Gestalt diz, né, ser hétero suporte. Então, é a partir desse lugar, né, que eu falo enquanto psicóloga para psicólogos. Então, eu vou usar alguns termos técnicos e vou falar aqui de uma forma que faça sentido para esse público. Então, mas qualquer dúvida, vocês podem perguntar, tá? Até porque muitas das pessoas que me ouvem aqui são iniciantes e não tem problema nenhum ter dúvida, não saber, perguntar, tá tudo certo, tá bom? Para me guiar aqui, eu anotei, né, nosso roteirinho aqui. Vamos lá. Primeiro, a gente tem que ter em mente, né, que todo mundo que chega na terapia não vem com a sua criança, né? Vem com a criança que um dia foi, vem com a criança que existe dentro, que vem com esse serzinho que um dia habitou, né, nesse corpo. Eu lembro que eu tive uma supervisora que falava que nós somos várias camadas, né? A criança, o adolescente, o adulto, né, o jovem adulto, o adulto, né? E assim vai. E cada momento do nosso desenvolvimento tem uma importância na formação de quem a gente é. E aí a gente não pode deixar de validar a importância que a infância tem, né? Que é o primeiro momento que a gente está no mundo. Se a gente for pensar na perspectiva da Gestalt terapia, nós somos um todo, né? Nós fazemos parte de um todo maior e nós, enquanto humanos, nos constituímos nesse lugar a partir da nossa relação com o ambiente. Né? Só lembrando, pessoal do Instagram, eu estou falando olhando para a câmera do YouTube, e quem quiser fazer pergunta, eu vou estar respondendo aqui no chat do YouTube, tá? Porque eu não vou conseguir olhar os dois ao mesmo tempo. Então, começando, né, tendo essa perspectiva que nós somos um todo em constante interação com o meio, que é a visão da Gestalt para o ser humano. A Gestalt vê o homem como um ser autônomo, responsável, em constante construção a partir dessa relação dele com o ambiente, é que a gente vai falar da criança. Né? A criança, ela chega e começa a se relacionar com o outro e se constituir a partir do outro, né? No início, não vou entrar em teorias do desenvolvimento aqui, mas no início a criança não sabe nem que ela é um ser separado daquele outro que está cuidando dela. Né? Então, se a gente se constitui a partir desse meio, dessa relação, a gente vai sempre ter que levar em conta esse contexto, né? O contexto que a gente está
que a gente começou nossa vida e que a gente se relacionava. A partir dessa visão, entendendo o contexto, né, a partir dessa visão que o homem se constitui nessa relação com o meio, né, dentro do contexto que ele está, é que a gente vai poder entender como esse indivíduo se constituiu, né? Como que ele se constituiu, como que ele chegou onde ele está hoje. A partir dessa visão, entendendo o contexto, que a gente entende a pessoa. E se a gente for pensar numa perspectiva clínica, é contextualizando que a gente consegue ajudar, que a gente pode ajudar. Porque se a gente não contextualiza a pessoa dentro do espaço, do tempo, né, da história de vida dela, da família, da infância, da sociedade, a gente não tem muito o que fazer, pelo menos na perspectiva sistêmica e da Gestalt. Né? A gente precisa do contexto. E aí, a partir desse momento, né, desse olhar, melhor falando, é que a gente consegue ajudar. Né? Então, deixa eu ver aqui. Ah, tá bom. Não, a pergunta. Então, a partir desse olhar, né, do ser humano que se constitui enquanto pessoa, enquanto humano, nessa relação que começa lá desde que a gente nasce, com esse ambiente, com esse meio, dentro desse contexto, a gente não tem como não considerar a infância, não tem como não levar em consideração todas as vivências que a gente vai ter ali naquele primeiro momento, que é a infância, principalmente a primeira infância, né? E aí, eu queria deixar uma sugestão de exercício aqui para vocês. Eu queria que você pensasse na criança que você foi. Algumas pessoas falaram que não iam poder entrar, que não ia dar tempo, né? Muita gente, né? Como público, a maioria é psicólogo, muita gente falou que estaria atendendo. Nessa hora eu vou deixar gravado, e aí você que está ouvindo a gravação depois pode fazer também, né? Esse exercício é um pequeno exercício. Queria que você pensasse, escrevesse, se puder pegar papel e caneta, ou se você quiser pensar também, né? Não tenho papel aqui, vou só pensar, tudo bem também. E pensasse um pouco na criança que você foi, a criança que um dia você foi. E escrevesse ou pensasse em uma qualidade dessa criança, em uma característica dessa criança, e um desejo dessa criança. Da criança que um dia você foi. Pensou? Uma característica, pode ser algo físico, pode ser algo relativo à personalidade, um desejo e uma qualidade também. E aí, se você pensar agora também, se você estiver ouvindo a gravação, você pode dar um pause para pensar com mais calma. Vocês que estão ouvindo agora, eu vou tentar, né, ir bem devagar para vocês conseguirem pensar comigo. O que dessas 3 coisas que você listou, o que ainda está presente em você hoje? Tenta perceber o que dessa listinha ainda existe em você hoje adulto. Conseguiu conectar aí? Lembrar, pensar, né? Se não conseguiu, pode pensar e levar para terapia. Mas, em geral, não é um exercício difícil. É uma proposta aqui possível que eu estou trazendo, porque nesse espaço aqui a gente também não consegue aprofundar, a gente não consegue, né, mergulhar e sendo muito responsável, eu não vou mexer com coisas que depois eu não vou conseguir cuidar. Então, a gente está aqui para pensar, né, de uma forma introdutória, essa ideia da criança que mora em nós, tá bom? Então, só para explicar para vocês aí. A gente tem outros espaços que a gente consegue mergulhar de forma mais profunda, cuidadosa, respeitosa, com suporte, para a gente aprofundar no tema da criança. Mas a gente está aqui no lugar de começar a problematizar esse tema e introduzir, tá bom? Então, a partir disso, o que ainda está presente em você, na criança que você era, o que ainda está presente em você hoje? Esse exercício é para a gente pensar, né, e trazer a ideia de que não somos
seres completamente separados, né, da criança que um dia a gente foi. Em geral, a gente conecta muitas coisas, muitas características. Eu pedi uma, né, mas muitas características, muitas qualidades, muitos desejos que foram da nossa criança, da criança que a gente foi, né? Às vezes eu uso esse termo nossa criança, eu não acho tão apropriado, porque nossa criança, quem tem filho, né, remete à nossa criança, é o nosso filho. Mas muito do que a nossa criança tinha, existe na gente, está em nós ainda, muito presente, muito vivo. Então, por isso que a importância também da gente, enquanto terapeuta, olhar para essa criança, olhar para essa infância, né, para essa história, porque eu sempre falo, né, um bom terapeuta é um terapeuta que está em paz com a sua história, está em paz com a sua infância, está em paz com o seu sistema, né? Em paz, o que significa estar em paz, Rafa? Estar em paz é ter aceitado. E eu vou pedir licença e usar uma palavra da constelação, ter tomado a sua história, né? Seus pais, a sua infância, seu sistema, encontrado um lugar no coração, tomado no sentido de aceitação, né, de ter aceitado tudo como foi, tudo como pode ser, o que foi possível receber, né? Então, isso é um caminho aí para a saúde, né? Para estar em paz, né, com a sua história, com a sua infância. Porque a gente pode parar, se a gente parar para pensar, muita coisa que a gente viveu na infância. Eu não estou falando aqui de negligências e abusos e coisas muito graves ou profundas, eu estou falando de pequenas coisas, né? De pequenas negligências, de pequenos desamparos, né? Boa noite, Fernanda. Tem alguém me dando boa noite aqui? Boa noite. De pequenos desamparos. Isso já gera por si só bastante prejuízo emocional. Né? Uma criança que não é validada no que ela sente, uma criança que não tem espaço para expressar o que ela sente. Estou falando de pequenas coisas do dia a dia. Isso já em si gera aí uma série de questões, né? Pode gerar, claro, né? Não parte de uma perspectiva determinista. Né? Então, eu estou falando desse lugar aí comum que atinge a todos nós, principalmente a minha geração, né? Infância, década de 90, né? E os anteriores, acho que mais ainda, né? Gerações anteriores, mais ainda, porque a infância vem sendo estudada, aprendida, né? E tem encontrado aí um lugar diferente, né, de respeito, de entendimento mesmo, que vem com conhecimento científico, com estudo, com pesquisa, há muito pouco tempo. Né? Se a gente for pensar, os estudiosos do desenvolvimento humano, eles foi ontem, né? O próprio Bowlby, né, da década começou aí alguma coisa na década de 30, né? A própria Gestalt terapia surgiu na década de 60. Então, a gente para pensar o homem, o ser humano, né, falando melhor, há muito pouco tempo, né? Então, se a gente for pensar em infância, mais ainda, é muito pouco tempo mesmo, né? Então, o quanto que a gente precisa também ter isso em mente, porque a minha geração, né, é uma geração que teve esse acesso a essa problematização, né, a questionar as formas de educação, as formas de cuidado, de estar ali em contato com a criança, né? Eu acho que a minha geração vem dessas reflexões, já tem acesso, né? Vem não é uma boa palavra, tem acesso a essas reflexões de forma que as gerações anteriores talvez não tivessem. Claro que algumas coisas, né, se as pessoas conseguissem parar para pensar um pouquinho, elas veriam que aquilo ali não era saudável, né? Em questão de educação, de contato, de troca ali, de relacionamento com a criança. Mas, enfim, né, a gente está falando aqui de uma perspectiva de teoria, de estudo, de desenvolvimento, de conhecimento, de acesso, que leva a gente para esse lugar de poder problematizar e poder entender melhor o que se passou na infância tem, sim, muita influência na nossa vida adulta, né, em quem a gente vai ser. E aí, tudo isso para trazer, né, um conceito da Gestalt, que é o conceito que responde à pergunta da aula de hoje, né, como cuidar da criança que existe em nós à luz da Gestalt terapia,
que é o conceito de atualização, né? Como eu falei, a criança que a gente foi vai estar sempre presente na gente, né? Engana-se quem acha que não atende criança, porque quem chega na terapia muitas das vezes é a criança que mora ali dentro daquele adulto, né? São as dores daquela criança, o desamparo daquela criança. Então, a criança, de alguma forma, ela está na terapia, né? Porque todos temos uma criança que mora na gente e todos fomos crianças um dia. E aí, o que acontece, né? Com esses possíveis prejuízos que a gente possa ter sofrido na nossa infância, que os nossos pacientes podem ter sofrido. O que precisa ser feito, né? Respondendo a pergunta, é o conceito de... A gente pode chamar o conceito de atualização, né? A gente pode convidar ele para responder, para participar. Porque na Gestalt terapia, ela fala desse conceito de atualização, que é um nome, né, grosso modo mesmo, é atualizar. Né? A gente recebeu lá uma informação lá na infância, né? A gente recebeu uma informação que não é funcional, que está disfuncional, que está atrapalhando nossas relações, a nossa forma de estar no mundo, de se funcionar. E essa informação precisa de atualização. E aí é que a gente traz, como que a Gestalt pode ajudar, né? Como cuidar da criança que mora em nós a partir dessa perspectiva da Gestalt terapia, tendo em mente que a gente precisa atualizar muitas formas, muitas informações que a gente recebeu lá quando a gente era criança. Né? Isso, como eu falei, estou falando aqui de uma forma muito introdutória, muito, né, sem conseguir aprofundar por conta desse espaço aqui, né, que a gente está, não é um espaço de aprofundar questões difíceis, porque eu não vou poder cuidar, mas é espaço a gente lançar aí uma sementinha para a gente começar a pensar, né? Então, partindo dessa ideia do conceito de atualização, é como a gente pode cuidar da criança, porque a gente cuida quando a gente consegue olhar a necessidade dela, né? Seja no presente, ou seja da criança, né? A necessidade que ficou ali relativa à criança, que a pessoa foi, que a gente foi, e aí, a partir disso, a gente consegue atualizar. Atualizar é trazer para o presente, né, o que está no presente, né, entendendo que aquilo ali pertencia a algo que não faz mais sentido hoje, que é algo que é do lado de trás, que é do passado. E a gente precisa, sim, né, dentro do manejo clínico, atualizar essas informações para que elas não passem não continuem, né, permeando a vida do adulto de forma que atrapalhe, enfim, o seu funcionamento, né? A gente consegue acolher a partir dessa perspectiva, né, de necessidade de atualização, de necessidade de atualização não é a gente, né, não validar o que a pessoa sentiu enquanto criança, né, não validar a dor daquela criança, não é isso. Atualizar é entender que ela recebeu o que foi possível e que hoje, com quem ela pode contar, por exemplo, né? Uma forma de buscar essa atualização é entender que aquela criança lá, de repente, teve uma necessidade, uma falta e não tinha quem atendesse, não tinha quem pudesse estar ali disponível para ela contar. Hoje, né, com quem ela pode contar? Né? A hipótese é que é com ela mesma, né? Que é com o adulto dela, que é com o nosso adulto. Eu posso contar com o meu adulto. Meu adulto hoje pode desenvolver recursos, né, para dar conta das necessidades que a minha criança sofreu lá atrás. E aí eu vou cuidar, né? Porque enquanto eu estou na minha criança, esperando que aquele adulto lá atrás, né, o cuidador, atenda a necessidade que ele não conseguiu atender lá atrás porque não pôde atender, e que provavelmente continua sem poder, porque isso é uma questão muito mais profunda, né, do que um só querer ou não querer, não é tão comportamental assim, são coisas muito maiores. Então, enquanto eu fico lá, eu paraliso, né? Eu fico ali num lugar que não é saudável. Mas enquanto eu entendo que não tinha como ser diferente e que hoje eu posso contar com os meus próprios recursos enquanto adulto, eu atendo as necessidades que foram da minha criança que estão em mim e as minhas necessidades também enquanto adulta, né?
Basicamente é isso, essa introdução de hoje, né? Que é essa perspectiva de cuidado que a gente pode ter com a criança que existe em nós à luz da Gestalt terapia. Eu vou, como eu falei, né? Seria aí em torno de meia hora. A gente teve aí um pequeno atraso por conta de uma questão, né? Que deu um bug aqui na internet, Mas amanhã a gente vai continuar falando sobre o que problema a gente resolve, né? Quando a gente cuida da nossa criança. Hoje a gente falou sobre como que a gente pode cuidar, né? Que é entendendo essa visão de contexto, né? Que a gente se constitui enquanto humano a partir do meio, da nossa relação com o meio, e que a gente precisa dessa visão contextual para a gente entender a pessoa e assim a gente conseguir ajudar. E a partir disso, entender que muita coisa que veio, né, da nossa infância precisa de atualização e a gente precisa ajudar a criança que um dia a gente foi a desenvolver recursos, agora como adulto, para dar conta, né, das próprias necessidades, que esse é o caminho da saúde. Amanhã a gente continua, então, a gente fala aí mais focado no problema que a gente resolve. E é isso. Deixa eu ver aqui, alguma dúvida, alguma pergunta? Essa questão do horário a gente atrasou por conta dessa questão da internet, então eu não sei, algumas pessoas que estavam saíram, outras pessoas falaram para mim que só iam entrar, que não iam conseguir entrar, que iam assistir depois. Mas é isso. Fernanda, um beijo, mandando um coraçãozinho. Amanhã a gente consegue entrar mais certinho no horário e ainda estou também me familiarizando com esse esquema aqui de YouTube, Instagram, e é isso. Mas o mais importante, né, o principal é conseguir passar. E qualquer dúvida que vocês tiverem também, pode me mandar um direct, pode trocar comigo no WhatsApp, que a gente vai... Ou mandar amanhã, né? Ou assistir, vir amanhã e perguntar. Tá bom? Obrigada, pessoal do Instagram. Obrigada aqui, quem chegou no YouTube. A gente continua, então, amanhã. Um beijo.